Quem como Deus, ninguém como Deus. E depois de Deus, ninguém como Maria. Olá, me chamo Rafaela, tenho 30 anos, estou concluindo a graduação em Psicologia, faço pós-graduação em Saúde Pública e sou missionária de Laços de Amor Mariano há 5 anos. Antes da minha conversão, que ocorreu há aproximadamente uns 6 anos atrás, eu sou católica, batizada, né? Antes disso, sim, fui batizada com 1 ano, cresci em uma família católica, mas a minha família não vivia a religião católica. Porque assim, nós dizemos que somos católicos, mas a gente não vive os sacramentos, né? Vai à missa em Natal, Semana Santa, Ano Novo, quando algum parente morre. Então assim, hoje, como por graça de Deus, ter essa compreensão do que é ser católico, eu vejo que a minha família não é assim. Mas graças a Deus, a minha mãe, desde pequena, eu via minha mãe rezando o terço, então desde criança eu tenho um amor muito grande por Nossa Senhora. Conheci desde criança, gostava muito da Mãe Rainha, sempre fui devota desde pequenininha e via ali minha mãe sempre a figura de Nossa Senhora, mesmo não conhecendo as virtudes dela. Hoje, como conheço um pouco das virtudes de Nossa Senhora, vejo como minha mãe desde criança foi me ensinando tudo isso. Meus pais se separaram muito cedo e eu, minha mãe e minha irmã, a gente veio morar com os meus avós. E o meu avô foi o meu pai, foi a minha figura como paterna. Aos meus 16 anos, meu avô teve um câncer, foi tudo muito rápido. Quando a gente descobriu, ele já estava em estado terminal e ele veio a falecer. Isso me causou uma dor muito, muito grande. Sempre fui muito tranquila no sentido de não ter experienciado como as festas, as coisas do mundo como as minhas primas da mesma idade. Mas devido à angústia, a dor, tudo que eu estava sentindo com a morte do meu avô, porque já não tinha o meu pai e o meu avô foi o meu pai. Era como a minha figura paterna ali, era o meu pai ele. Então isso causou uma dor muito grande. E aí eu comecei a ir para as festas, a beber e coisas de adolescente, como todo jovem faz. Já tinha feito a primeira Eucaristia, a catequese, mas tardei um pouco a crisma, porque eu queria fazer juntamente com a minha irmã e uma amiga. E aí, quando eu comecei a fazer a crisma com elas, eu fui estudar em Belo Horizonte, fui fazer cursinho lá para vestibular. Só que eu via que eu estava como indo mais para as coisas do mundo, conhecendo mais as seduções que o mundo nos oferece, como as festas e todas as seduções que o mundo tem. E aí, logo depois, eu voltei para Paulo Afonso, comecei a namorar e fiquei aqui mesmo. Preferi estudar, ficar por aqui em casa com a minha família, com a minha mãe. E voltei a fazer a crisma, juntamente com meu namorado na época. E comecei a voltar para a igreja, a frequentar as missas que eu tinha deixado um pouco de lado e tudo. E a crisma foi um ponto crucial, porque
Eu já fiz a Crisma, eu tinha 18 anos e me ajudou como muito. Comecei com 18, parei e aos 19 anos retornei, fiz toda a formação da Crisma e por graça de Deus me crismei. Porém, eu não tinha um grupo. Eu ia às missas e fui como que vivendo dessa forma. Em 2012, eu fiz o EJC e para mim foi muito importante e muito marcante, porque realmente o EJC é o encontro de jovens com Cristo e realmente naquele encontro algo me tocou. Eu saí de lá diferente, saí de lá tocada, saí de lá como que com aquela sementinha que foi ali jogada. Passei um tempo ainda no grupo, mas eu vi que ainda não era ali. O meu coração ainda não descansava ali. Porém, eu tinha como tido esse encontro pessoal com Jesus. Um Jesus que eu não conhecia. Uma forma de amor como muito grande, de compreender que a cruz de Cristo, ela representa o amor. E ali eu comecei a conhecer um pouco do amor de Deus por mim, que foi por meio da cruz. Se passaram uns anos e eu estava noiva, estava feliz, nunca me faltou nada, minha vida estava se encaminhando e tudo. Porém, eu comecei a sentir uma angústia e uma tristeza muito grande, algo muito interior, e eu não entendia isso. Ia para as missas, mas eu estava distante dos sacramentos, porque eu sabia que a forma de vida que eu levava não condizia com aquilo que Deus me pedia, com aquilo que os mandamentos de Deus me pediam, uma vida como coerente, de um católico coerente, não de só ir às missas e não participar dos sacramentos. Isso não é ser católico. E eu comecei a sentir uma tristeza, uma angústia, uma infelicidade dentro de mim, como no meu coração. Por mais que eu tivesse uma família que me amava, me preparando para dar um passo na minha vida, como para um casamento, para constituir uma família, tinha como tudo ali encaminhado. Não me faltava nada, tinha tudo como para ser feliz, mas eu não era. Me faltava algo e eu não compreendia o que era. E sentia uma angústia, uma tristeza, só que eu não comentava com ninguém, porque eu achava que era coisa da minha cabeça. E aí, no ano de 2014, logo depois do período da quaresma, minha sogra, na época, disse assim: Rafaela, minha prima me chamou para conhecer um grupo de consagração. E eu disse: o que é isso? Ela: é de consagração à Nossa Senhora, vamos? Aí eu disse: se tem Nossa Senhora, então eu vou, porque eu gosto muito de Nossa Senhora, então o que tiver com Nossa Senhora, eu vou. Ela: vamos conhecer. E eu lembro que no dia que ela disse: eu lhe aviso quando for, ela já me ligou em cima da hora, e eu tenho um problema com pontualidade, e eu estava muito agoniada. Eu digo: não vai dar tempo de ir. E ela: vamos, eu lhe espero. E ela passou aqui em minha casa com a prima dela e me levou para esse encontro, que era a formação de consagração a Jesus por Maria, que até então eu não conhecia. Já tinha ouvido falar do movimento de laços de amor mariano, dos retiros, sempre via anunciando na missa. E eu: ai meu Deus, o que é isso? Mas eu não conhecia. Só que quando eu recebi esse chamado para consagração, para conhecer, eu fui somente naquela segunda-feira, 28 de abril de 2014, somente conhecer aquela consagração, porque falava de Nossa Senhora. E quando eu cheguei ali, foi como que o meu coração, ele encontrou um descanso, ele encontrou um repouso, E vi que era quem estava falando do que era a consagração e tudo. Cada palavra que Ive dizia era como eu tivesse caminhado quilômetros e ali eu tivesse encontrado minha mãe, ela tivesse me dado um colo e um descanso. Eu me senti dessa forma ali e eu não entendia. O primeiro insight, o primeiro sinal que eu tive foi de que aquela tristeza que vinha em minha alma, que eu vinha sentindo, que eu não entendia o porquê,
né? Já havia coisas em minha vida que eu queria deixar, mas eu não conseguia, porque comecei a me sentir triste com determinadas condutas minhas e eu não compreendia o porquê. E quando eu comecei a ir para aquelas aulas de consagração, fui naquela segunda, algo já me fez sair diferente dali. E fui na outra segunda, e comecei a ir. E eu cheguei pra Ive e disse: Ive, eu tenho dúvidas nisso. Por que isso é assim? Porque eu era muito como objetiva, eu precisava de uma resposta concreta, só que Deus não é assim, né? Ele vem com o amor dele misericordioso e ele atua em nós. E a nossa forma de querer compreender tudo faz com que a gente se afaste daquilo de mais perfeito, de mais sublime que ele tem para nós. Então ele disse: olha, minha filha, é assim, assim, assim. Então aquilo foi como se as vendas dos meus olhos tivessem caído e eu comecei a compreender que toda aquela angústia, toda aquela tristeza que eu sentia, ela começou a ter fim. E aí eu tomei as decisões que eu tinha que tomar, busquei a quem eu tinha que buscar, né, imediatamente. Não conhecia como um exame de consciência, né? O que é isso, exame de consciência? É uma preparação que a gente faz para que se tenha uma boa confissão. Mas aquilo que eu já compreendia, aquilo que a minha consciência já trouxe de condutas que eu queria deixar e eu não conseguia, foi o suficiente para que eu buscasse um padre, né? Eu lembro que nessa época, na paróquia do Centenário, da Sagrada Família, tinha confissões toda quarta-feira e adoração. E aí eu fui imediatamente, busquei, conversei, padre, eu quero deixar isso, e é isso, e ponto. E aquilo foi o ponto principal para que realmente o meu coração encontrasse esse descanso, encontrasse esse repouso. Não conhecia a frase de Santo Agostinho que diz assim: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Então, quando eu conheci essa frase dele, anos depois, já era missionária e tudo, lendo o livro de Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma, a minha vida começou a ter um sentido diferente, porque a consagração a Jesus por Maria trouxe novamente esse sentido de vida para mim, que eu não compreendia. Eu me perdi dos caminhos do Senhor e isso me causou uma tristeza que eu não compreendia. Mas a partir do momento que Nossa Senhora foi lá e me pegou pela mão e me trouxe, né, de volta para os braços de Jesus, eu pude realmente sentir, não como que um sentimentalismo, mas uma alegria em minha alma, um descanso em minha alma que há um tempo me inquietava. E aí eu fiz como todo o processo de consagração, fui um pouco resistente a ir para o retiro, via como todos indo para o retiro, o retiro é lindo, e eu não queria ir para o retiro, porque na época eu só queria ir para o retiro juntamente com o meu noivo na época, para que a gente pudesse viver as mesmas coisas e seguir os mesmos caminhos. Não queria ser missionária, minha sogra na época viveu o retiro primeiro que eu e falou: Rafaela, eu vou lhe esperar porque a gente vai ser missionárias juntos, eu quero ser missionária de Laços e é uma coisa muito linda esse retiro. E eu só como colocando desculpas, não posso ir agora, até que era o último retiro que ia ocorrer antes da data da cerimônia da minha consagração. A gente já estava no ano de 2015 e aí eu tinha que ir para o retiro, senão eu não me consagrava. E a consagração já tinha chegado na minha vida como uma preciosidade muito grande, um presente, como que o maior tesouro que Deus poderia ter me dado foi ser consagrada a Jesus por Maria. E eu não podia deixar isso passar porque eu não queria ir para um retiro. E com muita resistência mesmo, ela, né, minha ex-sogra e uma missionária me levaram, como me arrastaram mesmo, me levaram lá para a Mãe Rainha, me colocaram no ônibus e eu sem querer ir, para que eu pudesse ir para o retiro. E aí eu fui. E quando eu cheguei no retiro,
eu ainda com muita resistência, eu disse, Senhor, se tu me trouxes aqui, o que ficou lá, ficou. Então, a partir de agora, eu vou viver o que eu tenho que viver. E o retiro foi crucial para que realmente a minha decisão ela tivesse firmeza em ser totalmente de Jesus por meio de Maria e de José. E o retiro realmente mudou também a minha vida. Assim como, ao contrário de muitos que vivem o retiro depois entram em uma turma de consagração, eu fui diferente. Eu vivi como todo o processo, toda essa nova gestação, né, da consagração, que a consagração é isso, é o renovar as promessas do meu batismo e ser gerada uma nova pessoa no ventre de Nossa Senhora para Jesus, né? Ser como ela para que assim eu possa ser mais perfeitamente de Jesus. E o retiro, enfim, ele selou como que tudo ali. E aí, 28 de abril de 2015 foi a minha consagração, a minha cerimônia de consagração. E eu digo, pronto, agora eu sou toda dela. E depois que eu vivi o retiro, em janeiro de 2015, no retiro mesmo, o meu coração já sentia o chamado de ser missionária. Não queria resistir um pouquinho, porque eu digo, não é isso, não quero. Não é pra mim, não quero ser missionária, não quero, porque eu achava que ser missionária eu ia ter que ir para outro país, alguma coisa assim. Não quero isso. Mas não, eu não tive como fugir àquilo que Deus me pedia, né? E dei o meu sim, agendei tudo para a formação de missionários e estou até hoje, graças a Deus. Depois de consagrada, eu passei por algumas tribulações que também me ajudaram muito no meu caminho de fé, como a fortalecer o sim que eu tinha dado a Deus, como ser consagrado é ser totalmente de Jesus por Maria, mas também eu sou dela e ela é minha, então tudo que é meu é dela. E aí, nesse período de tempo, eu me desentendi com meu noivo. Na época a gente estava de casamento marcado e aí a gente terminou, como bem próximo e tudo. E foi uma dor muito grande naquele momento, porque eu não compreendia nada disso. De tudo aquilo que aconteceu de uma forma tão rápida. Eu dizia, meu Deus, agora que eu sou consagrada, vem esse sofrimento na minha vida, por quê? Né? Por que isso? E eu dizia, foi a consagração. O primeiro pensamento que me veio foi esse. Depois eu dizia, Nossa Senhora, me perdoe. Me perdoe por pensar assim. E com tudo isso que aconteceu, a consagração ela veio no momento que tinha que vir, porque foi por meio dela que eu encontrei forças, né, de permanecer nos sacramentos, de estar em um momento de dor, de sofrimento, em que muitas coisas acontecem e chega uma tribulação. A primeira coisa que a gente faz é abalar a nossa fé. É dizer que aquilo que eu estou passando me aconteceu porque eu busquei a Deus, sendo que não. O mundo escancarou várias portas para mim naquele momento, né? De tudo, parecia como um supermercado, uma vitrine. Tudo que o mundo oferece para nos afastar, porque são coisas que vai aliviar a dor que a gente sente no momento. Mas em um desses momentos eu muito triste, eu senti a minha corrente pesar e eu dizia, meu Deus, o que é isso? E esse sentir essa corrente pesar foi justamente sentir Nossa Senhora dizer, minha filha, acorde, né? Acorde, eu tô aqui, você não está só. E compreender que Jesus, por meio dela, faz nova todas as coisas em nós. Aprender a perdoar sempre, 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 sempre. A perdoar o outro, mas também a nos perdoar, né? O processo de perdoar a mim mesma foi bem mais doloroso do que perdoar o outro, mas pela graça de Deus a gente é aquilo que é. E em tudo o Senhor nos transforma, né? Compreender que a mudança é possível. Quando eu me deixo amar por Deus, eu compreendo que Deus me ama do jeito que eu sou. E a partir do momento que eu me dou, que eu me abro, que eu quero ser dele, né? Que eu sei que a cruz, o amor de Deus por mim, que o meu valor é o sangue de Cristo, é uma gotinha do sangue de Cristo por mim. Isso é o meu valor, que eu sou amada por Ele. Isso nos dá como o sentido da nossa vida, de compreender que por mais que eu erre, ou por mais que o outro erre,
eu posso perdoar, eu posso me perdoar e eu posso amar, porque um coração curado é um coração que encontra descanso em Deus. E é isso, né? Depois de um momento de muito sofrimento, de muita dor, eu compreendi que quando eu uno o meu sofrimento ao sofrimento de Jesus, de Nossa Senhora, e a de São José, tudo que eles passaram por amor a nós, quando eu compreendo que tudo que Jesus passou na cruz foi por amor a mim, né? Eu já não pergunto mais por quê, mas não que para quê, né? Para que o Senhor me permite que isso aconteça comigo, seja para que eu me aproxime mais, seja para que eu possa amar mais e também me dar mais ao outro, aquilo que Deus quer, né, para os demais, porque eu não fui feita para mim, só para mim, não, eu fui feita para o outro, para amar, para ser aquilo que Deus quer que eu seja, né, para viver os sonhos mais lindos que Ele tem para mim. Então é isso. Me sinto muito agradecida, muito feliz de ter conhecido a consagração, de ter conhecido o laço de amor mariano e de encontrar nesse carisma um meio de amar, mas também principalmente de me deixar amar, porque foi aonde o meu coração encontrou não só descanso, mas também cura, né? De compreender que a gente busca tanto por cura, uma cura disso, uma cura daquilo, mas Deus nos cura a partir do momento que a gente vai se deixando amar por Ele. Então é isso, eu agradeço a Deus pela minha vida, a misericórdia dele em minha vida, né? E pelo fato da graça dele me transformar e ter feito tudo o que fez e faz em mim, o sentido, me dá sentido de lutar, de viver, de agradecer, de encontrar a verdadeira felicidade. E realmente a frase de Santo Agostinho, ela traz como todo esse sentido, né, de que o nosso coração, nós fomos feitos para a eternidade, para o céu, para o amor. Então o nosso coração, ele só vai encontrar descanso em Jesus, somente. E Nossa Senhora, ela e São José são esses condutores que pegam pela nossa mão e nos levantam. Então quero agradecer a todos, peço que continue assistindo aos nossos programas, a programação de laços pelas redes sociais. E é isso. Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês.